O CFN foi para a gente, na época do nosso lar, fundamental, essencial, vital, porque foi onde nós começamos a multiplicar a informação que o filme Nosso Lar existia e estava pronto para alcançar o grande público. Então, o fato de vir aqui para falar de novos projetos, pensando nos próximos 3, 4 anos de trabalho, não poderia ser diferente, até como uma forma de agradecimento, de gratidão e de unificação, né? O tema é a unificação, de união. Então esses filmes, eles têm a essência deles, totalmente a essência da doutrina espírita. São projetos de cinema que se alimentam, se retroagem com a doutrina espírita. A gente tem um ano desafiador aí pela frente, é um ano de realizações importantes. A gente quer muito começar e vai começar o Nosso Lar 2, Os Mensageiros. É um filme que vai demandar talvez muito mais do que o próprio Nosso Lar, porque uma vez que você estabelece o limite, você tem que ultrapassar o limite, né? Então, em termos de valor de produção, é um projeto que precisa de muito anteparo, de muita pré-produção, de muito efeito visual para dar suporte para a gente contar a história daqueles personagens, que é uma história tão emocionante. E a gente tem aí, provavelmente, ao longo do ano inteiro de trabalho dividido entre pré-produção, efeitos visuais. A filmagem acaba sendo um período menor, mas pós-produção também grande. Concomitante, a gente se colocou o desafio de, logo no início do ano, começar a filmar a biografia do Kardec. É uma cinebiografia e nossa proposta é contar para as pessoas que conhecem e principalmente para as que não conhecem um momento importante da vida desse homem tão espetacular que viveu ali no século XIX. É um filme de época, a gente tem filmagens em Paris, então tem toda uma logística que é desafiadora. Cinema é sempre assim, nunca é fácil, nunca é rápido, nunca é tranquilo de ser feito, mas a gente está confiante porque, antes de tudo, quando você tem uma história poderosa, a história te leva adiante. Todo mundo se apaixona por ela, os atores fazem com mais fervor, com mais carinho, os técnicos trabalham mais motivados e a gente tem 2 histórias impressionantes, né? O Kardec e o Nosso Lar são os nossos objetivos imediatos aí do ano que vem. Particularmente, eu acho que essa resposta ela é individual, sim, né? Mas a gente não pode deixar de negar que, como meio de comunicação, existe uma influência importante e sempre existiu, faz parte da natureza do meio de comunicação. Eu acho que, para mim, o importante é que aquela história seja bem contada na tela e deixa que ela faça o resto. A modificação da pessoa, a gente sabe que ninguém muda ninguém, né? É uma transformação pessoal. É assim que se reconhece, inclusive, o verdadeiro espírita, né? E eu acho que isso parte... Se o filme ajudar a refletir, ajudar a emocionar, tocar a alma das pessoas de alguma maneira, ele fez o papel que a arte também faz, né? De um aspecto mais amplo. E aí ele vai ter feito o seu papel. Então, o trabalho da gente é colocar na tela a maior quantidade de emoção, de dramaturgia, fazer as concessões que sejam necessárias sem prejudicar a essência doutrinária, mas algumas concessões são necessárias. Mas, acima de tudo, oferecer para a pessoa uma história que é poderosa e deixar que a pessoa possa fazer uma digestão pessoal, uma reflexão pessoal, e aí sim as modificações vão vir, né? Mas a gente não quer botar objetivos muito grandes, né? É uma coisa de vamos contar uma história bacana na tela e deixa o resto acontecer. Como fazer um filme que seja o mais aberto possível para comunicar a maior quantidade de pessoas possíveis aquela história com toda a sua carga subtextual, e não distorcer questões que a gente sabe que não devem ser distorcidas porque fazem parte da doutrina. Então, isso é uma negociação do dia a dia, isso é uma negociação do entendimento de passo a passo. Na hora de escrever o roteiro, isso é quase como uma condição sine qua non para mim, quando eu vou fazer a adaptação.
E, óbvio, a gente vai acertar mais em alguns lugares, eventualmente a gente vai deixar algumas pessoas insatisfeitas por outros pontos, mas o importante é que a nossa conduta seja a mais honesta possível. Então, isso eu não tenho dúvida. A nossa honestidade, a nossa transparência e o nosso respeito com relação à obra é que devem permear o nosso trabalho. Somos humanos e podemos errar. Mas por isso que a gente conta com os amigos, para quando o erro estiver acontecendo, tá errando aqui, tá errando acolá, vamos encontrar soluções que atendam, e aí principalmente atendam o grande público. A nossa meta, se existe um grande objetivo, é que esses projetos eles alcancem um grande público. E para isso eles não podem saírem rotulados. Eles podem ter a base do rótulo, eles podem ter a raiz dentro da doutrina espírita, mas eles não podem sair rotulados, porque quem não faz parte daquele rótulo não vai querer ver. E isso foi um acerto no nosso lar. Espíritas e não espíritas foram ver o filme, porque o filme com os americanos, os canadenses, os franceses, os belgas, e a gente vai pelo mundo inteiro, África do Sul, Japão, então são quase 40 países, então obviamente a gente acertou mais do que errou nesse processo que a gente chama de abrir os filmes. O Kardec é assim, por que a gente não foi talvez numa biografia que seja uma biografia escrita por pessoas de dentro do movimento espírita e encontrou uma biografia que foi escrita por um jornalista e que contou jornalisticamente? Porque a gente achou que, de alguma maneira, tentar contar um pedaço da história do Kardec jornalisticamente é dizer, olha, está aqui uma história incrível, avalie como você quiser, mas essa história ela é baseada num fato verdadeiro. No caso do Kardec, é vida real, né? Então, isso eu acho que é pungente, isso respeita principalmente o espiritismo, respeita o cinema e respeita o público. Né? Ninguém quer sentar na sala de cinema para ser doutrinado. As pessoas querem se deixar levar, as pessoas querem se emocionar, as pessoas querem refletir. Se o filme estiver fazendo isso, fantástico, né? A gente conseguiu abrir algumas portas em relação a parceiros de cinema e com a força dos projetos. Então, a história é sempre que manda. Quando a gente pôde conversar junto com parceiros de uma distribuidora internacional e contar para eles quem era o Emmanuel, imediatamente eles visualizaram que isso dava para fazer um filme incrível. Mas a nossa proposta é contar a história do Emmanuel e contar ao longo dos 2000 anos que ele viveu, com as informações que a gente tem, contando os momentos chaves de sua vida, mas sem deixar de ter uma linha dramática, que é o romance com a Lívia, e que são os bastidores do mundo espiritual que atuaram diretamente e nos quais ele estava atuando como partícipe. Então, a gente quis muito vir aqui ao CFN, foi um pedido até do Godinho, esse projeto estava sendo levado em segredo, a gente está trabalhando nele há mais de há um ano e meio, eu estou numa pesquisa profunda com muitos amigos e muitas pessoas ajudando. Deixo aqui o agradecimento já a todos os diretores aqui da FEB que têm feito algumas reuniões em termos de consultoria mesmo, e um agradecimento especial ao Haroldo Dutra, que aguenta meus pedidos de madrugada, ao Geraldinho Lemos, com quem eu tenho falado e tem sido bacana também, porque ele conhece tudo de Chico Xavier, né, também. E a gente veio aqui para anunciar que esse projeto é um projeto que sai da incubadora, ele vira realidade a partir do momento em que tem distribuidora, que tem investidores, e agora ele vai crescer, ele vai amadurecer enquanto filme até a hora da doação. Tem uma parceria completa com a FEB, visitas ao set. A gente quer muito, por exemplo, fazer transmissões do set de filmagens, botar pelo canal de vocês. É um projeto que começa no cinema, se desdobra na TV, e aí sim na TV com os livros Há 2000 anos, os 50 anos e o Ave Cristo como séries de TV. Isso a gente está em fase final de negociação, mas é um projeto que, a partir do momento em que a gente começa a desenvolver, ele vai existir. Né? Então, tem trabalho pela frente, né? E conto com todo mundo aí. A FEB, inclusive, é nossa parceira, não só parceira física, mas parceira espiritual. Então, vamos em frente.